Oi, eu sou o Davi e a sua taça nunca ficará vazia, pois eu serei o seu vinho. Hoje, com a facilidade de você ir na Netflix e procurar algum filme e ter a chance de, ele tá lá pra você assistir online, sem precisar pegar vírus, sem precisar pegar propagandas indecentes e todas essas coisas, é muito difícil imaginar como é que era a realidade da gente em 2005. Quando a internet via rádio era um pouco menos pior que a internet de escada e eu era idiota o suficiente pra achar porque eu tinha baixado uma legenda, eu tinha baixado um filme completo e esse filme completo cabia num disquete de 1.44 megabytes. Que burro, dá 0 pra ele. Em 2005 eu tinha acabado de descobrir a internet via rádio e não porque tinha na minha casa, mas porque eu fazia um curso na Microlins que me dava acesso à internet e aos computadores da Microlins nas sextas-feiras à tarde. Pois é. E aí, a partir disso aí, eu encontrava com o meu melhor amigo da escola, que ele já não estudava comigo, e ele me apresentou um monte de coisas. Foi ele que me ajudou a fazer o meu primeiro e-mail, que consequentemente virou o meu primeiro MSN. Felizmente, não era nada vergonhoso, era uma coisa super normal. Davi.Nicolas, eu acho. Ao contrário de muitos de vocês, eu sei. Nesse bolo de coisa todas, eu também fui apresentado ao Baixa Aqui. E lá no Baixa Aqui eu conheci um programinha chamado LimeWire, que eu acho que vocês devem lembrar. Ele foi desativado alguns anos atrás pelo governo por conta do incentivo à pirataria. Assim como o Mega Upload, só que o do Mega Upload foi uma coisa assim catastrófica, sem precedentes, porque a gente perdeu... Eu, pelo menos, perdi um monte de arquivo que eu tinha guardado lá salvo como backup. Enfim, vamos voltar aqui ao foco da conversa. E o LimeWire me abriu um mundo de oportunidades, um mundo que eu não tinha acesso de coisas, sabe? Por exemplo, nossa, tá passando Rebelde no SBT. Vamos procurar coisas de Rebelde aqui. Nuestro Amor? Que música é essa? Nossa, tem um clipe aqui chamado, um vídeo chamado Aún Hay Algo. O que é isso? Hoje em dia a data de lançamento das coisas é muito próximo e às vezes até... Como no caso de The Good Place, os episódios passam um dia nos Estados Unidos e no outro dia já estão disponíveis para o mundo todo assistir também. E em 2005 não era bem assim. Não tudo, mas 90% das produções, né? Então foi a partir do LimeWire que eu descobri a existência de muitas coisas, entre elas a Avril Lavigne, que consequentemente me ajudou a aprender inglês. E eu usava muito esse programa porque aqui na minha cidade não vendia DVD, não vendia CD, a gente tinha uma locadora, mas nem sempre tinha todos os filmes. E a partir dessa minha imersão maior na internet, eu conheci o Tim Burton. E foi justamente nessa época que ele estava lançando A Noiva Cadáver, o filme já estava em cartaz aqui no Brasil. Só que, até então, eu não tinha condições financeiras de ir pra capital e ver o filme. É uma viagem de 4 a 5 horas, era na época, eu acho que hoje em dia as pessoas conseguem em 3 ou em 2h30. E é uma cidade muito longe, você tinha que fazer toda uma programação, etc. São quase 300 km de distância de onde eu moro pra capital, eu acho, são 270 e pouco. Posso estar enganado? Posso. Mas enfim, então era financeiramente inviável Davi ir no cinema, apesar de ele gostar tanto de filmes que ele passava meia hora, 2 horas, 3 horas sentado olhando cada título que a locadora tinha à disposição pra ele. E eu era muito fascinado, era muito louco pra ver A Noiva Cadáver. Eu baixava papel de parede, eu nem conhecia o filme, eu tinha salvo o trailer do filme no computador que eu ficava assistindo e reassistindo na curiosidade de descobrir como é que era aquela história. Eu lia sobre o filme, eu procurava, tudo, sabe? Eu era muito fã. Meu computador era todo temático da Noiva Cadáver, porque eu sabia criar ícones de computador, eu deixava tudo bonitinho, de acordo com os filmes e todas essas coisas. Era muito show. Eu era muito intenso, eu acho que eu ainda sou com as coisas que eu gosto. E nesse caso era uma coisa bem singular, porque eu não tinha assistido A Noiva Cadáver ainda. Eu gostava da ideia que eu tinha de como seria o filme. Um dia eu tive a brilhante ideia de procurar o nome da Noiva Cadáver lá no LimeWire, né? Obviamente não apareceu nada porque estava em português. Porém, eu digitei em inglês e apareceu um arquivozinho de 2 partes. Que interessante, não é mesmo? Esse filme da Noiva Cadáver, tinha uma qualidade terrível, porém demorou horas pra baixar, dias na verdade. Eu passei 1 semana, 2 ou talvez até 1 mês baixando, eu não me lembro. Eu consegui achar, inclusive, um trecho do filme do arquivo que eu baixei naquela época. Então vou tentar colocar aqui pra vocês, só pra vocês sentirem pena da minha pessoa, tá? Certainly not. Why, my grandfather Evergard could see this, he'd be turning in his grave. Finish. Where do you keep the spirits? Pois é, esse arquivo foi dividido em 2 partes e demorou a vida de um burro pra baixar. E aí,
eu fiquei tipo, nossa, eu não sabia que isso era possível, tipo, agora eu posso assistir o filme na minha casa. Quando o filme baixou, eu fiquei, nossa, que legal, vou assistir agora. Quem disse que eu entendia porcaria nenhuma do que tava acontecendo, porque na época eu não sabia falar inglês? Pois é, aí tipo, eu fui procurar um tutorial que ensinava como colocar a legenda, e na época, gente, eu adorava Comic Sans, e eu achava que aquela fonte era tipo o auge de todas as fontes, eu queria usar em todos os trabalhos, em todas as coisas, então é óbvio que a legenda que eu coloquei no filme era Comic Sans, então vocês imaginem só a belezura que é aquele filme com aquela qualidade horrorosa, com a legenda em Comic Sans. É isso mesmo. Quem já assistiu A Noiva Cadáver sabe daquele finalzinho maravilhoso, que a noiva, ela decide que não quer mais o Victor, porque sabe que o Victor ama a Emily, é? Eu não lembro, eu acho que Emily é a Noiva Cadáver. Sou péssimo com nomes, vocês já sabem disso? E aí ela diz, não, vocês foram feitos um pro outro, e adeus, e ela se transforma em borboleta, e eu fiquei... Eu não acredito que eu esperei a minha vida inteira pra assistir isso! Eu fiquei muito puto porque eu não tinha entendido o final. Hoje eu acho o final brilhante, bonito e fico até impressionado porque como é em stop motion, eu imagino que tenha sido muito complexo gravar aquela cena em que ela se transforma em borboletas. Mas A Noiva Cadáver continua sendo um dos meus filmes favoritos. Foi um filme que me apresentou aos trabalhos de Tim Burton e a partir daí eu conheci muita coisa bacana, como O Estranho Mundo de Jack. Eu não me orgulho de precisar baixar filmes pra ter acesso a esses filmes, não. Muito pelo contrário, eu passei anos da minha vida me sentindo inferior aos meus amigos que tinham acesso a um cinema, alguma coisa, porque eles não precisavam fazer o trabalho que eu tinha que fazer pra conseguir assistir uma coisa. E o meu problema maior com a pirataria hoje é que as pessoas elas assumem que isso é uma coisa normal e que infelizmente se tornou normal ter o acesso a produtos culturais por meios não autorizados. E elas estão de boas com isso, elas tipo se gabam e todas essas coisas, e eu não acho isso muito bacana. Felizmente hoje eu tenho condições financeiras de comprar, né, nem sempre, mas eu tenho os filmes que eu gosto, e hoje eu tenho uma cópia da Noiva Cadáver tanto em Blu-ray, que faz parte desse box aqui do Tim Burton, quanto em DVD. Eu sou muito grato por isso. E no fim das contas eu preciso descobrir se eu continuo ou não achando o final do filme uma coisa muito broxante, não é mesmo? Pois é. Enfim, pessoal, esse é meu vídeo de hoje e até o próximo, tá bom? Tchau!